Olá a todos, muito obrigado uma vez mais à Facta pelo convite. Sempre bom vir falar aqui com vocês, né? E esse tema de ventilação de incubatórios que me foi selecionado, como todo mundo sabe, é um tema que me agrada bastante e é muito crítico também nos nossos incubatórios, principalmente em se tratando de América Latina. Quando a gente pensa em ventilação de incubatório, é claro, tem toda a questão dos equipamentos, as decisões de comprar um equipamento, um sistema ou outro, mas o que importa mesmo é que a ventilação desempenha um papel crucial na qualidade do pintinho, no nascimento também, e quase todos os problemas de eclosão e de qualidade estão de uma forma ou outra relacionados à ventilação do incubatório. Aqui, por exemplo, nesse caso, nós temos aquele problema de bico vermelho. O que nós podemos ver nesses casos aqui. Esse é um típico caso em que a ventilação desempenha um papel fundamental através da baixa perda de umidade. Aqui é um caso típico que quando o ovo perde pouca umidade, a câmara de ar fica alta, o pintinho acaba bicando muito alto, e para bicar muito alto ele acaba perdendo o posicionamento que ele tem. Então ele tira a cabeça, passa para cima da asa para poder bicar acima. Uma vez que ele passou a cabeça para cima da asa, ele não consegue voltar mais. Então ele perde aquela vantagem que a asa auxiliaria ele no movimento para girar no ovo. Então ele faz a bicagem interna, faz a bicagem externa e não consegue girar. E aí com isso, ao invés de usar o bico para girar, ele acaba usando o bico para martelar a casca, como se fosse um pica-pau. E isso acaba gerando esse tipo de lesão, além da própria dificuldade de nascer, que normalmente esse problema está acompanhado dos tarsos avermelhados, inflamados, que a gente normalmente vê. Outro exemplo aqui eu gosto muito de mostrar, que também está relacionado com ventilação, e aqui não casualmente também relacionado com a perda de umidade, é a continuidade da conexão entre a gema e o meio externo. Essa foto é uma foto interna, a gente pode ver aqui o divertículo de Meckel, que é o que comunica o intestino com a gema, ou seja, por onde principalmente, majoritariamente, a gema vai ser absorvida pelo intestino, mas a gente vê aqui também que a conexão entre o umbigo, que é o meio externo, e a gema ainda está presente. Isso é uma porta de entrada escancarada para agentes contaminantes, até no incubatório, não só na granja, mas no incubatório também. Numa situação normal, o pintinho nasce assim. No incubatório, nós vamos ver pintinho assim. Mas na granja, pensando em 24 horas depois do nascimento, essa conexão devia estar já rompida. Ela persiste por quê? Provavelmente porque a gema é muito grande, nos casos onde a perda de umidade foi baixa, e com a gema muito grande, o fechamento do umbigo fica mais difícil. A gente acaba vendo não só a conexão, mas o ponto preto. Tanto que 100% das aves que têm ponto preto no umbigo vai ter a conexão ainda, certo? Isso compromete muito a qualidade pós-alojamento. Como o nosso tempo hoje é bastante curto, para falar de ventilação, eu trouxe, na verdade, um estudo de caso. Por isso que a gente começou discutindo essa questão de umidade. Esse estudo de caso é o seguinte: o cliente tinha uma relativa baixa eclosão, mas uma altíssima refugagem. Esses dois estão bastante relacionados. Analisando um pouco de número, não precisa ir muito fundo, a gente vê que a perda de umidade estava baixa. Aqui está a reclamação, né, o comentário. Certa mortalidade, né, sempre na fase 3, sempre mortalidade mais tardia, e uma alta porcentagem de pintinho de segunda. Vendo um quadro desse, aí ele até comentou também que em um dos dois incubatórios deles não tinha problema, no outro tinha bastante. O que a gente faz pensar? Janela de nascimento. Se está tendo problema de qualidade de pintinho, a janela pode estar influenciando. Vamos ver aqui. E baixa perda de umidade também. Uma janela. A gente vê a curva de umidade, sobe bastante e tem dificuldade para cair. Ela, na verdade, nem chega ao nível pré-eclosão. Pega outra máquina, dados reais esses daqui. Ela vem também, praticamente chega depois de 36 horas. Outra um pouco melhorzinha,
uma bastante ruim, que quase 40 horas de curva de nascimento, e a outra ainda pior de todas. Ou seja, claramente aqui um problema de controle de umidade na janela de nascimento. Tá. O que mais pode causar? A própria perda de umidade. A perda de umidade, quando a gente pensa em lote velho, lote novo, 12%, 13%, é um valor. Quando a gente passa a pensar na perda de umidade por ovo, o que acontece? Existem vários trabalhos na literatura, esse aqui é um trabalho recente feito no Brasil, o pessoal nos ajudou a conduzir, então a Ana Carolina principalmente, agradeço muito a contribuição dela. Olha aqui o que acontece. Alguns ovos perdem 12%, numa média de 12%. Outros perdem 13%, outros perdem mais, e outros também perdem menos, ok? Tá, é uma distribuição normal, base bastante aberta, né? Se a gente pensar em uniformidade, é bem desuniforme essa perda. Mas o que acontece com o nascimento de cada um desses ovos? Quando a gente tem o ovo num extremo, que perdeu 7% ou menos, esse ovo nasce 70% do nascimento total, comparado com o total. Ou seja, se o meu total é 100, esse nasce 70. É nascimento sobre férteis. Quando a perda de umidade aumenta 1%, a eclosão sobe absurdamente, nasce 94% em relação ao lote inteiro. Quando perde 9%, nasce bastante, e assim segue com um nascimento bastante alto, até 15%. Depois, o ovo que perde 16, 17, já perde eclosão. O ovo que perde mais do que isso, ou seja, acima de 18, perde mais eclosão ainda. De modo que, estatisticamente, a gente vê que a perda individual de 9 a 15 faz nascer praticamente a mesma coisa. Ah, mas aqui nasceu um pouco mais. Só que tinha 5% só dos ovos, então é esperado uma certa variação maior. Esse trabalho foi feito com 10 mil ovos, pesados 1 a 1, em 6 repetições. Na verdade, quase 10 mil ovos. São 6 repetições, ovos 1 a 1, no mesmo lote, acompanhando a evolução do lote. Ou seja, o nascimento é praticamente o mesmo, de 9 a 15%. Quando eu perco menos, olha o que acontece. Na azul, que eu tinha aqui, 3% que nascia, 3% dos ovos nascia 94% de eclosão, comparado ao total do lote, agora nasce 71%. Quando eu mudo e analiso o lado direito do gráfico, pela inclinação da curva, as perdas não são tão grandes. Então, eu perco mais andando para o lado esquerdo do que andando para o lado direito. Então, eu perco mais nascimento com baixa perda de umidade do que com alta perda de umidade. E o caso lá era de baixa perda de umidade. Bom, baixa perda de umidade, vamos ajustar os set points das máquinas. Aqui, ele controla as incubadoras em porcentagem e os nascedouros em bulbo úmido. Trazendo tudo para bulbo úmido, ele já vinha com uma umidade baixa, ó. Começa um pouco mais alto, estágio único e tudo mais, depois baixa bastante, ó. E mesmo assim não perdia umidade. Então, peraí, se o set point está ali e não está perdendo umidade, então a máquina não está atingindo o set point. Vamos sair do ambiente da máquina, vamos passar para o ambiente do incubatório, para ter uma justificativa para perder 9% a 10%. Então, aqui está a situação das incubadoras, sala de incubadoras, sala de eclosão. O cliente sabia que um problema de perda de umidade tem que se combater com umidade. Então, ele sabia que ele teria que baixar a umidade. Então, o que ele fez? Primeira medida, eu aumento a temperatura, a umidade cai. E ele fez isso, colocou resistências na sala. O que aconteceu? De fato, a umidade foi de 70% para 50% na sala de incubação. Só que isso não trouxe nenhum resultado, surpreendeu bastante. O cliente falou, o que eu faço? Se eu tinha 70% e agora eu tinha 50%, eu vou aumentar mais a temperatura da sala? Eu falei, não, vamos entender o que são as condições climáticas reais. Bom,
Essa tabela, ela traz muita informação, aqui nós só vamos discutir temperatura e umidade, mas diz o seguinte, quando eu tenho 25 graus e 70% de umidade, onde a linha do 25 cruza com a linha do 70, que é o que ele tinha, eu tenho 15 gramas de água por quilo de ar. O que ele fez foi aumentar a temperatura. Então ele veio para cá, ó. Ele aumentou de 25, que estava aqui, para 30, e chegou em 50%. De fato, a umidade relativa baixou. Só que, olha só, ó, a umidade absoluta não se move. Então o que tinha que fazer? Nós propusemos baixar a temperatura, ao invés de aumentar a temperatura. Só que ele baixou para 20. E não mudou também. Esse eixo continua o mesmo. Ele falou, não, nós temos que secar o ar através de temperatura baixa. E a recomendação foi baixar para 14%. Quando eu saio daqui e abaixo a temperatura, a umidade relativa sobe até chegar em 100%. Se eu continuar baixando a temperatura, ela continua em 100%, mas vai condensando. Até o ponto que a gente chegava em 14 graus na entrada de ar da máquina, que teria 11 gramas. Falei, se você conseguir isso daqui, nós vamos praticamente resolver o problema. Então, a ideia foi baixar a umidade absoluta que entra na máquina. Por quê? Baixando a umidade absoluta que entra na máquina, a máquina vai permitir que os ovos também percam água. Olha um dado real que ele tinha num determinado momento. 27 graus com 79%. Tinha praticamente 18 gramas de água. Ele baixou para 22, a umidade praticamente se manteve, a umidade relativa, mas a absoluta caiu para 13. Então, com menos água entrando na máquina, entre aspas aqui, sobra mais espaço no ar para receber a água do ovo. Se o ar entrando na máquina já está carregado suficientemente de água, o ovo não vai ter espaço para colocar sua própria água no ambiente externo. Isso é fundamental. Ok. Mas quanta água tem que sair desse ovo para eu ter essa ideia? Na verdade, não importa muito. O que importa é que o sistema tem que ser capaz de desumidificar, tem que ser capaz de trabalhar naquela curva psicrométrica e baixar a umidade. Por que ele tem que ser capaz? Porque quando a gente fala em perda de umidade, às vezes a gente não se dá conta que ela é muito alta em termos absolutos. Olha só, se eu tenho um ovo que perde 12%, desculpa, em 18 dias, e numa máquina eu tenho 120 mil ovos, e numa sala eu tenho 12 máquinas, como que eu traduzo isso em números? Um ovo de 65 gramas, que 12% significa 7,8 gramas, 120 mil ovos daquela máquina e 12 máquinas naquela sala. Então, uma sala, em 18 dias, perde 11 milhões de gramas de água. Isso significa 25 litros por hora. Ou seja, tem que caber tanta água assim no ar da máquina. Então, para que caiba, novamente eu falo aqui, a máquina tem que permitir o ovo colocar a água dele no mesmo ambiente. Porque senão, ou chove na máquina, ou o ovo não perde umidade, que é o que estava acontecendo lá. Na prática, é isso que tem que acontecer. Ó. Essa é uma planta de incubação, se não me engano, de 36 máquinas para 6 milhões de ovos no interior de São Paulo. E esse é o equipamento que está climatizando as salas de incubação. Ou seja, o equipamento, antes que o ar entre na planta ou na sala, o equipamento está tirando a quantidade necessária de água para que não entre em excesso. Por quê? Essa água que está saindo aqui, ela vai sair dos ovos lá na sala. Se ela entrar aqui, não sai dos ovos. E a perda de umidade nunca vai conseguir ser suficientemente boa. Ok? Resumindo, fizemos isso daqui, o primeiro teste ele baixou a temperatura de 25 para 20, não resolveu. No segundo teste que eu conversei com ele, ele baixou para 14 na saída da máquina, a sala em si ficou com 21. Falei, isso não é problema absolutamente nenhum, porque a máquina estágio único, a temperatura do ar tem menos influência na temperatura da máquina, então você pode brincar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mais do que no caso do múltiplo, por exemplo, e vamos ver os resultados.
principalmente de refúgio, que é o que ele tinha. Então, eu trouxe esse gráfico aqui para vocês. Nós começamos o trabalho dia 10 de agosto e terminou dia 26 de outubro, praticamente 2 meses aí, 2 meses e pouco. Esse gráfico mostra o seguinte: nesse eixo, pintinhos de segunda, utilizando um base 100, que era o início do problema. O interessante também é notar esse outro eixo. Esse outro eixo, que é a idade das aves. Uma matriz bastante velha. Começamos com 72 semanas, terminamos com 82 semanas. Como que o índice de pintinho de segunda se comportou nesse gráfico? Vamos despoluir um pouco essas barrinhas aqui, só para a gente ter a ideia, mas sem esquecer da idade. O que aconteceu com os pintos de segunda? Basicamente isso daqui. Nós tivemos a base 100, né, o começo do problema. Já no segundo nascimento, no primeiro nascimento, depois, uma semana depois de iniciados os manejos, a porcentagem de refúgio começou a cair. Nós tivemos um caso muito baixo aqui, um outro caso bastante alto lá, mas se a gente isolar esses fora da curva aqui, a gente vê que a umidade fez com que o índice de pintinho-refúgio caísse significativamente, acompanhando uma tendência mais ou menos assim. Ou seja, depois o lote acabou sendo eliminado, mas nos últimos 2 meses de vida desse lote, conseguiu-se reduzir quase que pela metade o número de pintinho-refúgio, mesmo o lote aumentando 10 semanas, de 72 a 82 semanas. Ou seja, nós podemos tirar 2 conclusões simples, bastante básicas disso daqui. Primeira conclusão. Nós temos que ter em mente que o sistema de ventilação tem um papel crucial, não só no nascimento, mas na qualidade. Então, a gente chama nascimento de pintinhos ou pintinhas vendáveis. O sistema tem essa influência muito forte. E, logicamente, não basta ter o melhor equipamento. Você pode comprar um incubatório muito bom, pode comprar um sistema de climatização muito bom. Você, como gerente do incubatório, técnico, veterinário, você tem que conhecer o básico sobre ambiência. Não adianta você ter o melhor sistema se você não conhece esse básico, se você acredita que reduzir a umidade se reduz com aumento de temperatura, sendo que, na verdade, é justamente o contrário. Ou seja, conhecer a tabela psicométrica e conhecer, de fato, conceitos de ambiência de incubatório. Okay? Com isso, você consegue melhores resultados, e eu não tenho a menor dúvida disso que nós estamos discutindo hoje. Ok? Bom, um assunto muito interessante, um tempo curto, eu agradeço, gostaria de deixar aqui novamente meu muito obrigado pelo convite e estou à disposição para as perguntas no momento oportuno. Obrigado, um abraço a todos.